Meninos e meninas, nós vamos falar agora sobre uma temática que a gente cansa de ouvir, né? Até mesmo fora da escola. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e o período pré-colonial, ou seja, antes do Brasil se tornar então colônia de Portugal, como que viviam as pessoas aqui, como que funcionava, né? Essa região. Região por quê? Porque nós vamos perceber que o Brasil, até então, né, ele não tinha esse nome de Brasil. Então vamos do início da conversa. No dia 9 de março de 1500, sob o comando do capitão Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa, Portugal, a segunda expedição marítima rumo às Índias. Eram 13 delas, portanto, embarcações sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Então, a gente, né, sabe que a ideia inicial era chegar às Índias, o objetivo era chegar às Índias, né, encurtar ali aquela rota, né. As Índias eram interessantes porque lá existiam as especiarias, né, como cravo, gengibre, canela, que serviam para, além de dar sabor aos alimentos, servia também para conservar, né, a carne, uma vez que nessa época não tinha hoje geladeira, freezers como existe, né, para fazer essa questão da conservação dos alimentos. Então as especiarias que eram encontradas nas Índias eram muito importantes. Então o interesse deles era chegar às Índias. Então eles partiram, né, no dia 9 de março de 1500 com esse objetivo, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Bom, calcula-se que nessas embarcações aí existiam de 1.200 a 1.500 homens. Portanto, muita gente, né, que se aventurou, que topou essa ideia junto ao Cabral. E aí o que vai acontecer, gente? Por acidente, eles vão chegar, né, não estava aí nos planos deles. Eles chegam aqui no Brasil em 22 de abril, ok? E aí eles vai existir os primeiros contatos entre os portugueses e os índios. Aí, gente, eu quero dizer para vocês que esse primeiro contato é o que a gente chama de estranhamento mútuo. O que é esse estranhamento mútuo? Os índios estranharam os portugueses, assim como os portugueses estranharam os indígenas. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: na Europa, na maior parte do tempo, faz frio. E culturalmente, né, por conta disso também, eles andavam, os europeus, vestidos da cabeça aos pés. Então eles cobriam, né, o corpo para proteger do frio, com roupas, diferente dos índios. Os índios andavam nus ou seminus, com os corpos pintados, né? Eles usavam, então, viviam da caça e da pesca, da coleta de frutos, então dormiam em redes, isso causou um estranhamento. Quando os portugueses chegaram e avistaram primeiro o Monte Pascoal e depois avistaram aqueles índios, os índios, tem uma imagem aí que eu coloquei para vocês, os índios também assustados com aquelas embarcações, com homens diferentes deles, né? No primeiro momento, então, eles apontaram o arco e a flecha para as embarcações. Os europeus balançaram um lencinho branco, dizendo que estavam chegando em missão de paz, que estavam vindo na amizade, né? E aí, esse primeiro estranhamento, conforme eu disse, foi mútuo. Eles, por conta de um choque cultural que existiu aí entre os portugueses e os indígenas. Só que na sequência, os europeus começaram, então, para dizer que vieram na missão de paz, começaram a presentear esses índios. Então eles deram para os índios espelhos, para refletir, né, que eles não conheciam, então refletia a imagem. Quando eles se viam, a imagem era possível, o reflexo nas águas, né? Quando eles iam pescar, quando eles iam tomar banho, né? Quando eles iam ali se refrescar nas águas, que eles viam a própria imagem. Quando eles viram ali naquele novo objeto, né, naquele algo diferente, eles gostaram daquilo. E aí as mulheres receberam braceletes, os europeus viram que as mulheres andavam vaidosas, enfeitadas, então colocaram aqueles adornos. Os meninos, né, as crianças receberam anzóis para pescar. Então, e aí o que os indígenas fizeram? Eles no primeiro momento retribuíram, dando cocar, né, também fazendo uma troca que é o que a gente chama de escambo. Uma troca de presentes aí, de gentilezas, troca de objetos. E aí, olha só que depois, o que vai acontecer? Os europeus, no primeiro momento, eles não dão, nós vamos ver lá na frente, eu estou adiantando para vocês, eles não dão importância para essa nova terra descoberta. Fazem muita questão, né? E aí eles fazem, então, depois que eles descobrem aí esse novo lugar, que não tinha especiaria, depois, quando eles vão descobrir algo muito precioso, que é o pau-brasil, que para os índios era simplesmente servia
né, como uma madeira para queimar, para ajudar aí nas construções, né? Para os europeus, ela tinha uma tinta vermelha que serviu depois, foi um produto muito caro, né, e que os índios trocavam por cachaça, trocavam por, né, conforme eu disse aí, por objetos muito simples, e que para os europeus então tinha um grande valor comercial. Mas olha só, antes disso, em 26 de abril, um domingo de Páscoa, Pedro Álvares Cabral ordenou que se erguesse um altar na praia, chamou todos que estavam com ele, na comitiva dele, na companhia dele, chamou também os índios e ali foi celebrada a primeira missa em território brasileiro, ok? E aí vai começar um processo de catequização desses índios. Os índios, eles eram politeístas, tinham a crença em vários deuses, né? Faziam a dança da chuva, era uma cultura totalmente diferente. Não vai haver depois uma imposição cultural no que diz respeito, inclusive, à religião. E aí, conforme eu disse, né, foi celebrada a primeira missa. E aí agora, gente, nós vamos ver o período do Brasil pré-colonial, antes do Brasil ser colônia de Portugal. Quando o Brasil foi descoberto, coloquei entre aspas aí, né, descoberto ou achado, existe aí uma discussão, o Brasil não foi descoberto porque já existia pessoas vivendo aqui, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Para fins didáticos eu vou dizer que foi descoberto. Quando o Brasil então foi descoberto pelos portugueses, os mesmos não demonstraram interesse em explorar o território brasileiro. Território, por quê, gente? O território era gigantesco, né? Então ele era muito grande, proporções enormes, e ficava caro explorar esse território. Só que depois eles vão fazer, depois que eles encontrarem aqui o Brasil, eles vão falar, nós chegamos primeiro, então nós vamos fazer missões expeditórias, né? Eles vão começar a vir aqui, e exploratórias, na verdade, é o termo usual correto. Eles vão começar a explorar o território, ver o que tem de interessante aqui. E aí vão descobrir o pau-brasil, vão descobrir que tem ouro e prata em abundância. E aí eles vão começar depois a ter um interesse em colonizar o país. Por quê? Né, a partir aqui depois dessa data de 1532. Porque os espanhóis e os holandeses, os ingleses começaram a ficar de olho. Mas no primeiro momento, então, eles não têm esse interesse porque seria caro, né, e as atenções deles estavam voltadas para as Índias. Eles queriam explorar as Índias, por conta das especiarias. Olha só, período que vai, período, né, o Brasil pré-colonial, período que vai do descobrimento do Brasil pelos portugueses até o início do povoamento e colonização efetiva do território, com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532. Ok? Então, período pré-colonial, que vai até do descobrimento, né? Vai do descobrimento, então a partir do momento que eles descobriram o Brasil, até a expedição de colonização, quando os portugueses de fato falaram, epa, agora o Brasil vai ser colônia de exploração nossa. Isso em 1532. O principal interesse dos portugueses passou a ser a exploração do pau-brasil, né, que era muito importante para eles, então. A primeira mão de obra escrava, né, utilizada, mão de obra, foi o extrativismo da referida riqueza do pau-brasil, foi a mão de obra indígena. Os portugueses, então, disseram, vamos explorar essas pessoas, os índios, por quê? Porque eles lidam aqui já com esses produtos, conhecem aqui o ambiente do qual eles vivem, então vai ser uma mão de obra exploratória. A primeira mão de obra escrava, né, foi a indígena, depois foi a negra africana, conforme nós já ouvimos falar. Bom, tá aí, uma imagem, né, as primeiras caravelas chegando, as primeiras embarcações, os índios aí com seus arcos e flechas assustados com essa chegada, preocupados com o que estava por vir. Aí olha só, tem uma imagem aí interessante, né? Uma imagem lúdica, um desenho, né? Tá aí os índios, com os cocares aí recebendo o espelho, aqui o espelhinho, o europeu todo feliz, olha a diferença. Os índios aqui com o rosto pintado, com o cocar, o europeu com o chapéuzinho, todo vestido, os europeus, os índios, perdão, estão nus. Aí ele olha aqui, né, o índio olha, fala, olha como que eu sou bonito, olha para o espelho e vê a imagem refletida. E aí, os seus companheiros aí do europeu, todos eles felizes, trocando aí, né, presentes com os índios. Aí, gente, tá aí a imagem da primeira missa, né, celebrada. Cabral mandou montar um altar, tá aí a cruz, simbolizando aí o cristianismo. Os índios vão participar dessa cerimônia, né? Olha aí, a chegada
dos portugueses, eles descendo ali da embarcação da caravela. Olha aí os índios atrás do mato, assustados, né? Deviam estar ali dialogando na língua deles. Quem que são esses homens estranhos que estão chegando aqui? E aí os europeus, quando enxergam, visualizam os índios, pensam a mesma coisa. Mais aí uma vez, né? A imagem agora sim, essa imagem, né, da primeira missa celebrada. Vejam que os que estavam acompanhando Cabral ficam aí mais próximos dessa cruz, desse altar improvisado. Os indígenas aí, alguns inclusive subindo em cima das árvores, ainda meio acanhados, com medo. Tem aí uma imagem, gente, vale destacar que os europeus, muitas tribos indígenas foram exterminadas, tristemente, né, por conta da ganância. Quando os índios resistiram, não quiseram mais trabalhar aí de forma forçosa para os europeus, eles foram exterminados. Os europeus, inclusive com a transmissão de doenças, dos quais os índios não tinham imunidade para tanto. Morreram aí, né, muitas tribos. Então olha que imagem bacana, os índios, motor uma cultura muito rica, serviu então como motor da economia do nosso país durante muito tempo, tem e devem ser respeitados. E aí eu finalizo com essa imagem aí das várias tribos, né, das várias tribos existentes que resistiram à ganância dos europeus. Uma imagem aí bonita, para falar um pouco então. Então o que vale destacar? O período pré-colonial, fazendo um breve resumo. Quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, eles não demonstraram muito interesse. Depois eles vão ter um interesse pelo pau-brasil, principalmente. Vão utilizar da mão de obra indígena para explorar esse produto, né? Vão catequizar esses índios e depois vão tomar posse aqui da região, ok? Lembrar que os índios então tinham uma cultura própria, conforme eu já disse. E é isso. Na sequência nós vamos ver então as principais ações no próximo vídeo, como que funcionou, né? Quais foram as principais ações no período colonial aqui no nosso país. É um prazer sempre falar com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.